Bem, senhores, dando seguimento ao nosso estudo do direito processual penal, vamos agora para o tópico de número 9 no seu resumo, no seu caderno. Vamos analisar a diferença entre o inquérito policial e o termo circunstanciado. Pode ser chamado aqui também de termo circunstanciado de ocorrência, tá bom? Não tem diferença alguma. Olha só, trouxe aqui para os senhores no slide o seguinte: o conceito de termo circunstanciado. Está aqui, o termo circunstanciado, previsto na Lei 9.099 de 95 e a Lei dos Juizados Especiais, é o método investigativo destinado a apurar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, olha só, sempre que você pensar em termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência, é o famoso TC ou TCO, você se lembra imediatamente das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, o TC é destinado a apurar e registrar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Alfama, mas o que são essas infrações penais de menor potencial ofensivo? Aparece aqui para os senhores, olha lá. Infração penal de menor potencial ofensivo ou INPO. É um conceito previsto no artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais e abrange duas espécies de infração penal. Primeiro, abrange todas as contravenções penais. E aqui não importa a pena, tá bom? Se estivermos diante de uma contravenção penal, essa infração será uma infração de menor potencial ofensivo. E abrange também os crimes, mas aqui não todos, somente os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, tá bom? Então, crimes com pena máxima de até 2 anos. Com ou sem multa, tá bom, pessoal? Com ou sem multa. Com ou sem multa. Então, vamos aqui com calma. Vou exemplificar para facilitar para os senhores. Olha lá. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? Infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções penais, não importa a pena, e os crimes, desde que a pena máxima seja de até 2 anos, com ou sem multa. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo. Alfama, me dá um exemplo de contravenção penal. Exemplo é aquela contravenção de vias de fato, prevista lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. O que é vias de fato? Pessoal, olha só, vias de fato é qualquer ato de agressividade que não chega a gerar uma lesão corporal, uma ofensa à integridade corporal. Então pense, você entra em uma discussão no trânsito com alguém e aí os dois descem do carro, os dois motoristas descem do carro e um começa a empurrar o outro. Então esse empurrão que não chega a gerar um hematoma, uma lesão visível, é um ato de agressividade então que não gera lesão, já configura a contravenção penal de vias de fato, beleza? Não é um crime, mas é uma infração penal, é uma contravenção, é uma infração de menor gravidade. Como é contravenção penal, é uma infração de menor potencial ofensivo. Porque olha só, pessoal, toda contravenção penal é infração de menor potencial ofensivo. E aí vem a pergunta: se a polícia militar chega, conduz esse indivíduo até a delegacia de polícia, o delegado vai instaurar um inquérito policial para apurar essa contravenção de vias de fato? Ou vai lavrar um termo circunstanciado? Pessoal, muita atenção, tá bom? Para as infrações de menor potencial ofensivo, não se instaura inquérito policial. Para infração de menor potencial ofensivo, vai ser lavrado termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência. Então, nessa situação, se a polícia militar conduzir o indivíduo até a delegacia, o delegado não instaura inquérito, ele lavra um termo circunstanciado, tá bom? Outro exemplo aqui, olha lá. Exemplo agora de crime com pena máxima de até 2 anos, com ou sem multa.
O exemplo é o crime de desacato. A pena do desacato é de 6 meses a 2 anos. Vou até colocar a pena aqui melhor para os senhores entenderem. Olha lá, pena de 6 meses a 2 anos. É o desacato. Então, veja, qual é a pena máxima do desacato? A pena máxima é de 2 anos. Se a pena máxima é de até 2 anos, logo esse crime é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, a mesma coisa, você, policial militar, chega para atender uma ocorrência. Tá um exemplo aqui. O policial militar chegou para atender uma ocorrência. E aí o cidadão desacatou esse policial militar. A pergunta: caso esse indivíduo seja conduzido até a delegacia, o delegado vai instaurar o inquérito ou ele vai lavrar um termo circunstanciado? Pessoal, quando alguém chega até a delegacia de polícia, a primeira coisa que o delegado faz, se ele não lembra a pena de cabeça, é abrir o Vadimeco, ou então o site lá do Planalto e olhar a pena do crime. Se a pena for de até 2 anos, ele não instaura inquérito policial. Nesse caso, ele opta por lavrar o termo circunstanciado, tá bom? É o que acontece no desacato. Então, o desacato, veja bem, é um crime com pena máxima de até 2 anos. Logo, não se instaura inquérito. Nesse caso, o procedimento que a lei determina é o termo circunstanciado ou o termo circunstanciado de ocorrência. Tranquilo? Pessoal, aqui uma observação. Coloque aí um OBS no seu caderno. OBS no seu caderno, tá bom? Vamos lá. É importante que você saiba que, diferente do inquérito policial, que nos crimes comuns só pode ser instaurado por um delegado de polícia, ou seja, pela polícia que exerce as funções de polícia judiciária, o termo circunstanciado pode ser lavrado pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros Militar, tá bom? O Supremo já entendeu que o termo circunstanciado pode ser lavrado por essas autoridades policiais também, não somente pelo delegado de polícia. Então coloque aí no seu material que o TC pode ser lavrado pela polícia, claro, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, tá bom? Isso aqui não tem dúvida alguma, porque o delegado pode instaurar inquérito, então ele também pode lavrar o termo circunstanciado. Mas aqui a novidade é a seguinte: TC pode ser lavrado pela PM, PRF e Corpo de Bombeiros Militar. Tranquilo? Porque aqui entende o Supremo Tribunal Federal que o TC é um procedimento mais de registro da infração do que de investigação. Então, pode ser lavrado por outras autoridades policiais que não aquelas que exercem a função de polícia judiciária. Beleza? Então, fechamos aqui essa parte inicial sobre o termo circunstanciado de ocorrência. Uma breve revisão sobre o que nós falamos. Olha lá, o termo circunstanciado é o método de investigação das infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas infrações de menor gravidade, quais sejam as contravenções penais, não importa a pena, e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, com ou sem multa. Nesse caso, o delegado não instaura inquérito policial, mas lavra o termo circunstanciado. Lembrando que termo circunstanciado pode ser lavrado não só pelos delegados de polícia, da Polícia Federal e da Polícia Civil, como também pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros Militar, ou seja, pelas autoridades integrantes dessas corporações. Tranquilo? Vamos seguir ainda falando sobre o termo circunstanciado. Algumas informações importantes que podem aparecer na sua prova. Vamos lá? Coloquei aqui na tela para os senhores uma tabela com a diferença entre o termo circunstanciado e o inquérito policial. Alguns pontos que eu já falei, mas que podem ter passado despercebido. Vamos lá, termo circunstanciado. Eu já vi questão, pessoal, cobrando assim: o termo circunstanciado previsto no Código de Processo Penal é o procedimento
destinado a apurar infração de menor potencial ofensivo. Certo ou errado? Errado, tá? Cuidado. O termo circunstanciado não é previsto no Código de Processo Penal. Tá bom? Olha lá. Aparece aqui para os senhores. Olha lá. Termo circunstanciado é previsto na Lei dos Juizados Especiais. Não é previsto no Código de Processo Penal. Fiquem muito atentos a isso aqui. Já foi peguinha em prova de concurso. Agora, o inquérito ele é previsto nos artigos 4º a 23 do CPP. O termo circunstanciado apura as infrações de menor potencial ofensivo. Apura as infrações de menor potencial ofensivo. São as IMPO. Nós já vimos quais são. Contravenções, crimes com pena de até 2 anos com ou sem multa. Agora, para as outras infrações penais, o delegado vai instaurar o inquérito policial. O termo circunstanciado, e aí vem a pergunta, Alfama, mas qual é a diferença na prática do termo circunstanciado para o inquérito? Pessoal, a diferença é a seguinte. O termo circunstanciado é um procedimento extremamente simples. Ele muito se assemelha a um boletim de ocorrência. No termo circunstanciado só consta a versão dos envolvidos naquele fato, então a versão da vítima, a versão do suspeito como autor, a versão das testemunhas, beleza? E, no máximo, alguma perícia muito simples, como, por exemplo, no caso do porte de droga para consumo pessoal, que pode constar a perícia de constatação da natureza daquela droga. Então, a perícia simples ali de verificação se aquela substância é maconha, cocaína, é crack, por aí vai. Beleza? Então, é só isso que tem no termo circunstanciado. A versão dos envolvidos, a versão da vítima, do autor e das testemunhas, e, no máximo, alguma perícia simples em um caso ou outro. Já no inquérito, o inquérito é muito mais complexo. Nele, constam diversas diligências investigativas, a oitiva de todos os envolvidos, da vítima, das testemunhas, o interrogatório do autor, a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, quebra de sigilo de dados telefônicos, quebra de sigilo de dados bancários, interceptação telefônica e por aí vai. Então veja, qual é a diferença principal entre o inquérito e o TC? A diferença é que o termo circunstanciado é um procedimento extremamente simples. A finalidade do termo circunstanciado é dar rapidez, celeridade ao registro de infrações pouco graves, das infrações de menor potencial ofensivo, e deixar o inquérito, que é mais complexo, mais trabalhoso, para as infrações de maior gravidade, aquelas que não são de menor potencial ofensivo. Tá bom? Então aparece aqui para os senhores, olha lá. No termo circunstanciado, o termo circunstanciado admite apenas o registro das declarações dos envolvidos e alguma perícia simples. Já o inquérito admite todas as diligências não proibidas pelo ordenamento jurídico. Beleza? Senhores, olha só. Já coloquei aqui para vocês o que cai em 99% das questões de prova sobre inquérito TC, tá bom? Eu garanto aqui que 99% das questões os senhores já acertam com essas informações desse quadro e as informações que nós vimos no slide anterior. O que eu vou trazer agora são aprofundamentos. Aquela questão que, quando cai, diferencia aqui o aluno do Instituto Rodolfo Souza para qualquer outro aluno que estuda para carreiras policiais. É aquela questão que coloca o seu nome dentro das vagas. Então vamos juntos aqui, com calma, coloquem isso no seu caderno para garantir a aprovação se a sua prova trouxer uma questão difícil. Beleza? Vamos juntos? Aparece aqui, primeira observação importante. Primeira observação importante é a seguinte. O STJ ele tem jurisprudência no sentido de que, nas infrações de menor potencial ofensivo, a autoridade policial pode substituir o termo circunstanciado pelo inquérito policial quando a complexidade ou as circunstâncias do caso assim recomendarem. Beleza? Então veja bem. O que o STJ entende é que, se o delegado percebe que está diante de uma infração de menor potencial ofensivo, mas que aquilo é um caso complexo, ou que pelas circunstâncias indica
que lá na frente vai se chegar a se descobrir um crime muito mais grave, ele pode trocar, substituir o termo circunstanciado pelo inquérito policial. Isso é muito comum, sabe quando, pessoal? Olha lá, aparece na tela para os senhores. É muito comum no caso do jogo do bicho. Jogo do bicho é crime ou é contravenção penal? Jogo do bicho é contravenção penal. Ou seja, para se apurar, registrar o jogo do bicho, o indicado pela lei é o termo circunstanciado, tá bom? Só que vocês devem imaginar que o jogo do bicho normalmente ele é relacionado com um crime de lavagem de dinheiro. Muitas vezes até com tráfico de drogas e outras infrações penais mais graves. Então, se o delegado percebe que ele pegou aqui um jogo do bicho, uma situação de jogo do bicho, mas que se ele se aprofundar nas investigações, ele vai chegar na prova do crime de lavagem de dinheiro, ele pode, em razão da complexidade da causa e das circunstâncias do caso, trocar o termo circunstanciado pelo inquérito policial, tá bom? Então, veja, o termo circunstanciado, de acordo com a jurisprudência do STJ, ele pode ser substituído pelo inquérito policial, mesmo em uma infração de menor potencial ofensivo, quando a complexidade ou as circunstâncias do caso assim recomendarem, de acordo com a análise da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Bom, compreenderam isso aqui, pessoal? Vamos seguir. Segunda observação importante. Pessoal, isso aqui cai em prova de concurso, principalmente se o seu edital previr a Lei Maria da Penha, tá bom? Vamos lá. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nenhuma infração penal pode ser classificada como de menor potencial ofensivo, tá bom? Então, no âmbito da Lei Maria da Penha, nenhuma infração penal é de menor potencial ofensivo. Isso porque a Lei Maria da Penha, lá no artigo 41, afasta a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a lei que definiu o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Como consequência, nas infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, a investigação deve ser sempre feita por inquérito. Ou seja, pessoal, decorem isso aqui para a sua prova. Nunca, em hipótese alguma, se lavra termo circunstanciado no âmbito da Lei Maria da Penha. Tá bom? Vou repetir. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se lavra termo circunstanciado no âmbito da Lei Maria da Penha. Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte: na Lei Maria da Penha não existe nada com pouca gravidade. Se você, naquele meu primeiro exemplo, brigou no trânsito, desceram dois motoristas, um empurrou o outro, isso aí não tem muita gravidade, não chegaram nem a se bater, nem a se agredir, infração de menor potencial ofensivo. Agora, meu amigo, se você chegou em casa depois de tomar um goró e empurrou sua esposa, isso aí vai dar alteração, vai dar problema. Qualquer infração penal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não é de menor potencial ofensivo. Ou seja, não vai ser lavrado só um termo circunstanciado. Vai ser instaurado um inquérito policial, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Então o problema, o buraco é muito mais embaixo. Decorem isso aqui. Na Lei Maria da Penha, nenhuma infração é de menor potencial ofensivo. Ou seja, não existe termo circunstanciado no âmbito da Lei Maria da Penha. É sempre inquérito policial, auto de prisão em flagrante. Beleza? Isso aqui é importante, cai em prova de concurso, já chama a sua atenção, coloque isso no seu caderno para que você se diferencie do seu concorrente. E, aliás, também para que você possa exercer a sua função como policial amanhã. Imagina, você passa na Polícia Militar aqui do estado de Goiás, é acionado para uma ocorrência. Chega na ocorrência e é uma situação de vias de fato.
você pensa o seguinte, olha, vias de fato, eu mesmo como policial militar posso lavrar o termo circunstanciado, nem preciso levar o indivíduo para a delegacia. Beleza? Beleza, tudo bem, sem problema. Agora, você é acionado policial militar para atender uma ocorrência da Lei Maria da Penha. E aí chega lá, vias de fato, o marido empurrou a mulher. Vias de fato, aí você fala, opa, vias de fato é contravenção. Vou lavrar o termo circunstanciado. Negativo, não fala que foi meu aluno se decidir fazer isso, tá bom? Se é Maria da Penha, não cabe TC. Então você, policial militar, tem que levar o indivíduo até a delegacia para que o delegado instaure o inquérito, lavre o auto de prisão em flagrante. Tá bom? Compreenderam? Então fechamos aqui essa segunda observação, vamos seguir. Terceira observação no seu caderno. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, essa vírgula aqui está errada, tá? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, que forem infração de menor potencial ofensivo, o crime de ameaça, por exemplo, o termo circunstanciado pode ser lavrado sem a manifestação de vontade da vítima, tendo em vista que, de acordo com o artigo 74, parágrafo único da Lei dos Juizados, o momento para oferecimento da representação nesse procedimento é o momento da audiência preliminar. Pessoal, aqui, acompanhe para entender, tá bom? Poucos materiais falam sobre isso, mas já foi questão cobrada em prova e pode ser a diferença entre você e a pessoa que não será aprovada no concurso. O que acontece é o seguinte, quando nós estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o inquérito não pode começar sem a representação. Beleza? Vamos pegar aqui um exemplo de algum crime que seja de ação pública condicionada à representação. Nesse caso, para que o delegado instaure o inquérito, é necessário que a vítima apresente a representação, tá bom? Agora, se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, que seja uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, que a pena máxima não ultrapasse 2 anos, nesse caso, o termo circunstanciado pode ser lavrado sem a representação. Em outras palavras, o TC não depende nunca da representação da vítima, porque a representação no procedimento dos juizados, ela é oferecida no momento da audiência preliminar, de acordo com o artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, tá bom? Então, coloque isso aqui no seu material. Questão interessante, já foi cobrado em prova de concurso e pode te ajudar na hora da sua prova, beleza? Senhores, fechamos aqui o estudo da diferença entre o inquérito policial e o termo circunstanciado. Vimos tudo, desde o mais fácil, mais simples, letra de lei, até doutrina e jurisprudência sobre o assunto. Qualquer questão de prova que aparecer está no seu material e você consegue acertar, tá bom? Vamos seguir agora, vamos tratar sobre a titularidade do inquérito policial ou a atribuição para instauração do inquérito policial. O que nós vamos estudar a partir de agora é o seguinte: quem é a autoridade que tem atribuição para instaurar um inquérito em cada crime, em cada situação? Vamos pensar, ocorreu um homicídio aqui na região central de Goiânia. Quem é o delegado responsável por investigar esse homicídio? Um cidadão praticou um roubo aqui em Goiânia e foi preso em Valparaíso de Goiás pela PM. Quem é que vai instaurar o inquérito do roubo? Vai ser o delegado de onde ele foi preso ou o delegado de onde ele praticou o crime? Tá bom? E se for um roubo interestadual de cargas, Polícia Federal ou Polícia Civil? Tudo isso nós vamos estudar a partir de agora. Então, a partir de agora, você vai entender quem é o delegado responsável por investigar cada caso. Beleza? Preste muita atenção, porque isso, obviamente, é importante, seja para quem vai fazer concurso para a Polícia Civil ou para quem vai fazer concurso para a Polícia Militar, porque você tem que levar para o delegado que é responsável por aquela situação. Tranquilo? Então vamos juntos. Coloquei no seu material titularidade do inquérito. Primeiro ponto, a titularidade do inquérito é da autoridade policial no exercício de funções de polícia judiciária. Isso é previsto no artigo 4º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais. Então, polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais
no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Beleza? Agora aqui é importante que você saiba, conheça a diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Pessoal, muito cuidado, tá? Porque existe um senso comum de que alguma polícia é polícia administrativa e outra polícia é polícia judiciária. Não é bem assim. Na verdade, polícia administrativa e polícia judiciária são funções exercidas pelos órgãos policiais. A polícia militar, por exemplo, ela exerce função de polícia administrativa ou polícia judiciária. Nós veremos que ela exerce principalmente, ou seja, principalmente a função de polícia administrativa. Mas existem casos em que a polícia militar também exerce, de forma excepcional, a função de polícia judiciária. Da mesma forma, a polícia civil. Ela exerce principalmente a função de polícia judiciária, mas também existem casos em que exerce função de polícia administrativa. Então entenda aqui, antes de mais nada, que polícia judiciária não é um tipo de polícia, é uma função exercida pelos órgãos policiais. Polícia administrativa não é um tipo de polícia, é uma função exercida por órgãos policiais. Tá bom? Dito isso, vamos para as diferenças. Aparece aí na tela. Polícia administrativa é aquela destinada a prevenir o crime, ou seja, é a situação em que a polícia atua antes da ocorrência da infração penal. Alfama, como é que a polícia atua antes de o crime acontecer? Fácil. Mediante a presença ostensiva dos agentes policiais. É por isso que a polícia militar anda fardada, uniformizada, porque a presença ostensiva dos agentes policiais evita que o crime aconteça naquele local. Então veja que ali, quando um policial militar está com uma viatura caracterizada, fardado, ele está exercendo a função de polícia administrativa, evitando que o crime aconteça, atuando antes da sua ocorrência. Beleza? Por outro lado, nós temos a polícia judiciária. A função da polícia judiciária é aquela destinada a reprimir o crime já ocorrido. Aqui a polícia atua após a ocorrência da infração penal. Alfama, como a polícia atua depois que o crime já aconteceu? Por meio da investigação. A polícia investiga para que o autor do crime seja punido. Beleza? E aí vem a pergunta, Alfama, a polícia militar, voltando, é polícia administrativa ou polícia judiciária? Pessoal, via de regra, a polícia militar exerce função de polícia administrativa. Mas, nos crimes militares, por exemplo, a polícia militar vai investigar os seus próprios crimes militares. Os crimes militares praticados pelos seus integrantes. Então, ela também vai exercer função de polícia judiciária quando investiga um crime militar. A polícia civil, Alfama, é polícia judiciária ou administrativa? Pessoal, a polícia civil exerce principalmente a função de polícia judiciária, investigando crimes, mas também exerce a função de polícia administrativa de forma excepcional quando há uma viatura caracterizada em via pública, evitando ali que o crime aconteça pela presença ostensiva dos agentes policiais. Então, lembrem-se sempre aqui que se tratam de funções exercidas pelas polícias e não de uma separação entre as polícias. Tá bom?